Estamos aguardando agora o Robson Camargo, que juntamente comigo vamos bater um papo com o Bitar, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o Robson Camargo. Tudo bom, Bitar? Tudo bom, Robson? Vocês estão escutando bem? Tudo ótimo, escutando bem. E vocês? Boa noite, Nilo, Robson, todos os participantes aí. Estou ouvindo bem vocês. Ok, vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí. O pessoal vai entrar. E aí já vamos começa aqui então o nosso webinar. Perfeito. O pessoal estava perguntando no chat aqui se faremos outras palestras, Robson, ainda esse ano, né? Inclusive, pessoal, falando disso, nós vamos pedir, por gentileza, que vocês desliguem os microfones, tá? Para nós evitarmos interferências. E fiquem à vontade para comentar, escrever no chat, que nós vamos acompanhando ao longo das conversas aqui, ok? Perfeito. Bom, pessoal, acho que podemos começar então, né? Ok, então. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar o nosso palestrante. O Marcos Bitar é um profissional que eu conheço há muitos anos, né? Ele é engenheiro naval pela Poli USP, mas tem uma longa carreira na área de tecnologia. Trabalhou com sistemas CAI e CAD/CAM, que evoluiu para o sistema de PLM, né? Gerenciamento do ciclo de vida de produto. Então, ao longo da carreira do Bitar, ele assumiu várias funções, tanto na área comercial e marketing, quanto na parte mais voltada à aplicação de tecnologia, né? Então, trabalhou liderando e motivando equipes, gerenciando projetos multidisciplinares, passou por várias empresas conhecidas nacionalmente, a CompuGraph, sua própria empresa, Namastê, a E3S, e desde 2012 ele é um executivo da Dassault, responsável pelo portfólio de simulação numérica para engenharia. Então, eu convidei o Bitar para falar um pouco disso conosco hoje, né? E, bom, já vou fazer uma primeira pergunta para ele. Bom, nós pedimos o título da palestra, né, e ele colocou a questão da evolução da parte do CAD, né, falou de tecnígrafo, e o que isso impacta para o CAI. Então, gostaria que ele explicasse um pouco melhor para nós, né, o que ele quis dizer com esse título do webinar, né, e se ele fazia a simulação na prancheta, explicasse um pouquinho melhor qual é a ideia desse título do webinar. Boa noite, Nilo, a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de vocês, né, do Nilo e do Robson. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E respondendo a pergunta do Nilo, quando ele me fez o convite, falei, bom, vamos falar sobre essa tecnologia, né, de simulação numérica de engenharia. E eu tenho visto muito o pessoal se gabar, né, do CAD, da evolução do CAD, que o CAD saiu da prancheta do tecnígrafo. Né? Então, o meu sobrinho, ele viu o tema da palestra e perguntou, tio, o que é isso aqui, tecnígrafo? O tecnígrafo é uma coisa do século passado, né, que eu tive a oportunidade de utilizar. Era uma prancheta, uma mesa, né, onde você podia colocar ali um papel vegetal tamanho A1, né, vocês devem ter ouvido falar isso aí no passado, né, e os engenheiros, os projetistas faziam os projetos na mão, né, com nanquim, com réguas T, com o próprio tecnígrafo, né, que permitia que nós pudéssemos fazer as listas, né, de topo, lateral, frontal, fazemos rebatimentos e fazer todo um projeto no papel em 2D. Né? Desde o começo dos anos 80, começaram a surgir os CADs, né, e começamos, então, a desabilitar essas pranchetas grandes, né, os tecnígrafos, e passamos a fazer desenho no CAD. E depois os modelos 3D. Só que pouca gente fala que teve, junto com o CAD, teve uma evolução da simulação. E sim, eu já fiz simulação no tecnígrafo. Como? Né? Como é que se inverte uma matriz no tecnígrafo? Calma.
No Tecnígrafo, lá nos anos 80, quando eu ainda estava na Poli, né, fazia estágio lá, eu e os amigos com os professores, que nos davam o desenho e nós tínhamos que riscar, né, fazer o quadriculado no desenho em cima do tecnígrafo, pegar as coordenadas XY numa vista, YZ na outra, XZ na outra, escrever manualmente, né, ponto a ponto, a coordenada XYZ, criávamos aquela listagem de nós e depois os elementos. Né? Meu Deus. Então, na época, a gente não se metia a fazer elemento sólido, né? Era só elemento de casca. Sim, sim. Então, era ou treliça. Né? A maioria, por sinal, eram elementos de barra, de treliça. E aí, nós perfurávamos cartão, né? Tinha uma máquina, uma impressora, tinha um teclado, onde nós digitávamos, daí que vem muito quem trabalha com digitando, editando o arquivo de input de dados, né? A maioria dos softwares você acaba na coluna 80. Isso é porque tinha um limite para você perfurar o cartão, que eram 80 colunas. Então vem daí o histórico esse negócio, hoje não tem mais limite, né? Mas os softwares ainda estão limitando a 80 colunas. E a gente pegava um monte de cartões, né, punha numa caixa de sapato e levava no centro de processamento de dados e lia aqueles cartões e rodava o software. E aí nós pegávamos uma impressão, né, um calhau assim, dessa grossura, com o resultado, né? O nó XYZ, a tensão, a deformação, e aí um mês para entender o que nós tínhamos feito. Procedimento rápido. Rapidinho. Então, vem daí. Então, realmente era possível, não é possível fazer uma simulação numa prancheta, né, num tecnígrafo, né, que é o termo, nome oficial aí da prancheta. Sim. Disputando falar, parece que passaram 100 anos, né? Mas, na verdade, são 30, 35 anos aí, né? Quer dizer, exato, como a tecnologia e a engenharia se beneficiou da evolução da tecnologia da informação mesmo, né? As coisas são muito, muito mais rápidas agora, milhares de vezes mais rápidas. Né? Isso aí foi um avanço incrível. Com certeza. Nós tivemos muita evolução. O CAI, né, depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no CTA, e nós tínhamos lá um computador da Tektronix, com um software da própria Tektronix, chamava Unitru. Então, não usava mais prancheta, né? Era tudo automatizado. Mas não mudava muito, não. É uma semana para fazer uma malha de elemento de casca, e ficava assim super feliz, comemorava, fim de semana era o happy hour ali na sexta-feira. Consegui fazer a malha, né? Aí o chefe falava, e o resultado? Pô, chefe, calma, eu já fiz a malha. Dá mais uma semana, né? Para correr, para debugar a malha, né? E para conseguir correr o software, né? Executar o software. Perfeito. Interessante. Tu comentavas ali sobre o limite de 80 colunas, só por curiosidade. Python, que é uma linguagem super moderna, hoje recomenda que a linha tenha 80 colunas, né? Olha, essa eu não sabia. Sim. Olha só, um tema bem polêmico, tá? E que não é de hoje, é um tema antigo, é o uso da simulação por projetistas, tá? Isso deixa o pessoal bem alvoroçado e cria muita polêmica no ar. Qual que é o teu posicionamento quanto ao uso de simulação por projetistas? Realmente é polêmico. Vou lançar aí a polêmica para o professor Avelino, que vem aí na sequência. De repente nós até fazemos aí um bate-papo junto, aí, trocar umas ideias, né? Porque nós divergimos aí um pouco, né? Nesse conceito. Né? Eu acho plenamente viável um projetista fazer, sim, uma simulação estrutural. Por quê? Porque nós não estamos mais na prancheta. Né?
Os softwares evoluíram tanto, né, e eles têm tantas facilidades e têm já uma inteligência artificial embutida no software, né? E não só o software da Dassault, a Ansys tem isso, a Altair tem isso. Hoje, todos os fornecedores de software de simulação, eles já desenvolveram para a IPOS com uma inteligência artificial embutida, um gerador de malha com a qualidade que não vai dar problema, porque lá naquela semana que eu gastava para fazer a malha era horrível. Uma semana e tinha que ficar arrumando na mão, pôr o pontinho para cá, ver razão de aspecto dos elementos. E hoje os geradores de malha, eles já geram malha que não vai gerar um problema na simulação, não vai gerar um resultado errado em função de uma malha mal feita, né? Então, todos esses aplicativos atuais, eles exigem o quê? Conhecimento de projeto. Que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Então, se ela está projetando uma viga biapoiada com uma carga vertical no meio, né, o projetista sabe, né, eles têm uma estimativa, uma expectativa de uma deformação, de uma tensão naquilo ali. Estou simplificando, né? Fazendo um projeto, ele também tem uma perspectiva do que vai acontecer, né? Então, realmente, hoje, eu acredito que nós não precisamos fazer um curso de pós-graduação para entender o que é um tensor de tensão, de deformação, né, para que possamos utilizar a ferramenta. A tecnologia, ela foi muito aperfeiçoada usando a tecnologia de CAD. Por isso, o paralelo, né? Entendi. O solvers, né, vai rodar uma análise linear, não linear, um material, né, um elastômetro, eles também têm, hoje, muitos recursos para ficar mudando os parâmetros, os pontos de interpolação, pontos de integração. Então, hoje os softwares também, eles percebem se eles vão convergir ou não. E se estiver convergindo, eles aceleram o processo. Se não estiver convergindo, eles retardam o processo, eles diminuem os intervalos de integração, né, de interpolação, para garantir que o negócio ande. Então, eu não vou dizer para você que um projetista possa fazer qualquer tipo de simulação, ok? Mas uma simulação com material linear, com o que a gente chama de contato linear, com certeza, com certeza, né? E não sou eu que digo, né? Hoje, a Dassault está vendendo muitos dos nossos softwares para os projetistas, né? Você pega aí a quantidade de engenheiros e projetistas utilizando o SolidWorks Simulation, por exemplo, é uma coisa de louco, né? E ele faz tudo isso que eu falei, né? Então, realmente é polêmico, mas hoje nós temos uma condição de fazer. Há 10 anos atrás, eu estava junto com o professor Avelino, levando os treinamentos conceituais dele antes de levar o software. Porque realmente a pessoa tinha que saber ter o conhecimento aqui, o background, né? E quando está ali montando, criando o seu setup ali de análise, tinha que ter tudo isso na cabeça, né? E hoje, para um grande número aí de tipos de simulação, o software faz isso para o projetista. Então, ele tem que saber projetar, ele tem que saber a resistência dos materiais. Mas deixa aberto aí, né, professor? Vamos conversar. Eu penso exatamente nessa linha, Marcos, tá? Que nada mais é do que também a mesma evolução que nós tivemos para usuários de CAD, né? Só que ocorreu muito antes. Porque hoje em dia e no passado, se essa pessoa que trabalha com CAD não se preparasse muito mais em produto, em processos, ela não poderia projetar produtos melhores, né? E dessa mesma forma,
mesmo quando o projetista entra para a área de simulação, ele obrigatoriamente tem que fazer uma imersão um pouquinho mais na área de simulação de resistência dos materiais também. Porque não é divergente um assunto do outro, tu concorda? Nós não vamos conseguir evoluir se eu puramente ir para simulação e não estudar resistência dos materiais. Assim como se eu projetar um produto e for me aperfeiçoar num CAD, se eu não conhecer processos de produção a fundo ou sobre produto, funcionalidade, eu não vou conseguir ter um produto realmente superior. Então, vai de encontro ao que tu falou, tá? Eu acredito também nessa linha de trabalho e acho que é uma sementinha que nós temos sempre que plantar. Mostrar o quê? Como uma evolução. É um passo seguinte, que esse projetista, sim, ele pode fazer a simulação. É claro que com níveis de simulação, e cada vez que esse nível vai aumentando, é importante ter a supervisão de alguém que realmente conheça do processo, de materiais. Se você me permite, só para finalizar, Robson, a Dassault tem um produto que há 5 anos atrás eu não conseguia usar, né? Não tinha conhecimento suficiente para isso, que era uma tentativa nossa de usar um software estrutural nosso, né, o Abacus, com o Tosca, que é um software de otimização topológica, pensando em desenvolver uma peça para ser impressa em 3D, né, manufatura de... Cara, era um pesadelo. Eu tentei desistir, passei para o pessoal PhD da Dassault, porque não conseguia. Nós levamos isso para os nossos clientes e ninguém comprou. Não dá. Tem que ser PhD para usar a tua tecnologia. Agora, me traga isso porque eu tenho essa necessidade. Eu preciso que meu engenheiro de produto, que meu projetista, gere uma peça para ser impressa. Mas isso aí, não. Né? Juntamos tudo lá, o pessoal do desenvolvimento ficou um tempinho lá, e hoje nós temos a ferramenta que o projetista faz uma análise combinada, estrutural não linear, com a topologia, e é um projetista. Né? Então, assim, em 5 anos, era impossível, o cara tinha que ser um PhD e hoje é um projetista. Fazendo o que? A mesma coisa, usando o mesmo solver, mas o ambiente criado, né, a inteligência artificial colocada, a interface pontuária, permite isso. E até um insight agora que deu aqui em mim, Marcos, que isso também é trabalhado de uma forma mais inteligente. Por exemplo, se eu tiver um projetista sênior na minha empresa e esse meu projetista passar o dia todo projetando e detalhando, eu não estou agregando valor nesse processo, né? E da mesma forma, se eu tiver um engenheiro participando de toda e qualquer análise, muitas vezes, até de algumas lineares táticas simples, eu não estou colocando muito valor em cima disso. Eu poderia usar esse recurso de uma forma melhor para a empresa. Com certeza. Concordo plenamente. Esse aspecto que tu colocou também dos algoritmos de inteligência artificial, machine learning, isso aí é um universo todo que se abre, né, de possibilidades para evitar os erros mais comuns, né, que uma pessoa que não é PhD, que não é especialista no método, né, às vezes ela incorre nesse tipo de erro, né. Tomando esses cuidados e a pessoa conhecendo os fundamentos, né, a resistência dos materiais, como tu falou, mecânica dos sólidos, mas não a nível de um mestrado, um doutorado, a nível de saber os fundamentos mesmo. Eu tenho certeza que com as ferramentas corretas ele vai obter bons resultados. Já estão na prática, como tu mesmo já citaste, né Bitar, obtendo ótimos resultados. E a pessoa é um projetista, nem engenheiro mecânico às vezes é. Exato. Mas consegue bons resultados, né? Exatamente. Bom, vamos avançando aí. Como estamos falando em formação, como é que você vê a formação dos engenheiros de simulação atualmente? O que é que tu tem visto no mercado? O que é que tu recomendaria, já que a especialização não é tão demandada, né, para todas as pessoas que usarão as ferramentas, né? Está evoluindo.
a gente tem, assim, eu fico surpreso, né, positivamente, né, com a quantidade de engenheiros que me procuram, engenheirandos, perdão, né, os estudantes de engenharia que me procuram na DASO, principalmente em função das fórmulas das competições da SAE, né, que querem ter acesso ao software de simulação, e eu falo com as pessoas, não, mas espera aí, você está fazendo o quê? Né? Ah, não, estou fazendo engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia. O professor Fadigas, ele falava isso, né? O importante é o substantivo, não o adjetivo. E nós estamos fazendo o nosso veículo aqui da SAE, o veículo, né? Pode ser um drone, um avião, né? um Baja, um SAI, e a gente precisa fazer o cálculo estrutural. E aí eu começo a perguntar, mas o que você sabe? Né? E sabe bastante coisa. Né? Hoje a gente tem vários cursos, já várias universidades públicas, privadas, que já estão na grade de aula, de graduação, os cursos de elementos finitos. Né? Então, tem laboratórios equipados para fazer os testes. Então, nós temos que melhorar, não são todas as universidades que já estão equipadas com isso. Nós estamos trabalhando, não só da SO, mas isso é uma visão, eu já passei por todo mundo, né? Já trabalhei com a NSC, com a ANSYS, e todas essas empresas estão com essa preocupação da formação da nossa mão de obra. Né? Então, existe muito campo para a gente melhorar, mas está bom, não está ruim, não. O pessoal está sendo formado, pelo menos assim, nas universidades de topo, né, todas têm cadeiras aí de cálculo estrutural, de resistência dos materiais X, né, que é o elementos finitos. Então, o pessoal já sai com uma bagagem teórica boa, e a moçada que se engaja aí na SAE sai com uma bagagem técnica também excelente. Perfeito. Tem uma convergência aí. Ao mesmo tempo que as universidades estão aumentando, talvez, a abordagem do método de elementos finitos, os sistemas estão dando mais suporte para aquele que não conhece tudo sobre elementos finitos. Né? Esse, então, é que se para aí, né, faça ótimos trabalhos aí, né, com as ferramentas da SO. Né? Exato. É importante a continuidade da educação, né, que os engenheiros façam mestrado, façam doutorado. O conhecimento, quer dizer, o que vocês criaram no Conaeng é fantástico. Né? A facilidade que as pessoas que queiram continuar a desenvolver o conhecimento têm, através do Conaeng, é muito bom, muito interessante. E que continuem a estudar. É importante, uma diferença que eu vejo entre os nossos profissionais e os profissionais nos Estados Unidos e na Europa é a quantidade de anos de estudo. Né? Não devemos parar na graduação. Infelizmente, nós temos que parar para ir para o mercado. Né? Não temos bolsa de estudo convidativa, né, que permita continuar a fazer um doutorado direto, mas é importante, sim. É o paradoxo, né? Eu digo que um projetista pode fazer uma análise estrutural, mas, ao mesmo tempo, eu estou recomendando que continuem, que vão para o mestrado, para o doutorado, porque o diferencial do excelente profissional, do bom profissional, é esse conhecimento específico, né? Que o software não vai fazer. Né? Aí ele tem que fazer. Né? Por mais que a máquina evolua, que os sistemas de inteligência artificial evoluam, o engenheiro, esse vai ser imprescindível. Né? Mas estou vendo que já tem muitos cálculos aí que a gente já consegue, né, pôr o engenheiro de lado. Então, por isso é importante essa formação. Né?
E aí, parabéns para vocês dois aí com o Conaenge, que é fantástico, né? A quantidade de informação que vocês passam para os engenheiros aí para continuarem estudando é fenomenal. Parabéns. Certo, obrigado, Bittar. Uma dúvida, Bittar, também, tá? Falando sobre a aplicação de simulação nas empresas, tá? No teu ponto de vista, tu consideras que elas já estão maduras? Estamos longe disso ainda, tá? Falando do cenário nacional, qual que é a tua opinião e o reflexo que tu vê nas empresas do nosso país? Está bem longe ainda do ideal. Está bem longe. Os estudantes que estão se formando, que já estão saindo da faculdade de alguns anos para cá, eles estão começando a questionar e a puxar e a demandar, né, esse tipo de simulação. Porque as empresas brasileiras, familiares, né, ainda não entenderam os benefícios da simulação, né? Então, ainda o pessoal comercial da Dassault, nossos parceiros, né, ainda estamos fazendo a catequese, né, a evangelização, mostrando os benefícios da simulação, né. Até hoje eu passei algumas informações aí para o Luiz Guilherme, lá da Salvador, né, que trabalha na Ford, dá aula lá também, justamente sobre isso, né. Ele está ensinando os alunos de graduação, né, a vender a tecnologia, né. Por que eu vou usar isso? Né? Então, não é só a tecnologia, mas o porquê usar, os benefícios que tem para usar, né? Então, aqui no Brasil, as nossas empresas ainda estão longe do ideal. Já conhecem, né? Sabem da importância, mas não está implementado como gostaria, como a gente vê no exterior. Infelizmente, também um indicador disso, Bittar, é o quão as nossas empresas não são competitivas, né? É um reflexo disso também, né? Exato. E nós nem estamos falando aqui de uma indústria 4.0, de automações, estamos falando de um nível que seria inferior ainda, que é o que? A redução do custo do seu processo, do seu produto, né? Então, nada mais é do que um indicador, né, de quão longe nós estamos desse ponto que seria ideal ou um ponto mais adequado. Temos muito que fazer para chegar lá. E a educação é fundamental para isso, né? Eu acredito que em mais 5, 6 anos aí, nós vamos estar no mesmo nível que nós temos nas empresas aí de médio porte, médio grande porte no exterior, né? E talvez, aí é um sonho meu, né, nós estejamos com as empresas multinacionais competindo com o serviço com a Índia. Eu falo muito com as montadoras, com os turnistas, e o que impede a maior utilização aqui no Brasil é que a decisão da matriz, né? Vamos reduzir custo e vamos passar a simulação para a Índia, né? Por quê? Porque o custo homem-hora na Índia é muito baixo, né? Mas os indianos, eles são matemáticos perfeitos e tal, mas eles não são engenheiros. Nada, se tiver algum indiano, me perdoe, mas é uma constatação. Nós, como engenheiros, somos os melhores do mundo. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem, numa grande empresa, um engenheiro de simulação de coxim, um engenheiro de simulação de manga de eixo, um engenheiro de né? E aqui no Brasil você tem engenheiro CAI, né? que faz isso tudo e faz com criatividade, né? E isso é um diferencial monstro, né? Então, se a gente conseguir, é ruim quando nós vamos passear, né? Mas se a gente conseguir manter a taxa de câmbio no nível que está hoje, nós vamos conseguir ganhar muito projeto lá da Índia em função do nosso DNA de engenharia, né?
que somos engenheiros, não somos matemáticos, né? E vamos ter condição de não fazer uma simulação e dar um relatório, mas fazer uma proposição. Falar, olha, não ficou bom aqui, olha isso aqui, veja isso. A gente faz sem que ninguém peça. Isso às vezes é ruim até, né? Mas é o Brasil, o brasileiro é assim, né? Meio que inconformado, não faz só arroz com feijão, quer botar uma farinha ali no meio. Sim. Não, muito legal. E é um incentivador aí para quem nos assiste, né? Saber dessa perspectiva que nós temos para os próximos anos. Com certeza. Tu falaste várias coisas interessantes, eu gostaria de pontuar duas. Uma é a importância que tu dá para a educação, né? Tu mesmo comentaste, quando a gente fala que o projetista pode estar fazendo, não é um demérito ao engenheiro, justamente porque o engenheiro assuma as partes mais difíceis, né, do projeto, e onde realmente todo o seu conhecimento vai ser necessário, né? E essa pirâmide, mais pessoas utilizando, elas dão mais força e visibilidade ao CAI, que às vezes eu entendo que as empresas veem isso como, às vezes, muito acadêmico, muito para o lado do cientista, e não de uma aplicação de resultado prático, que é o que a empresa quer no final, né? E foi bom salientar isso, né? A educação é importantíssima, continuem estudando, mas não façam mais análises lineares, né, com carregamento quase estático, isso aí outra pessoa pode fazer no SolidWorks ali rapidinho e muito bem, né? E outro ponto que tu falaste é em relação ao CONAENGE, né? A gente procurou fazer nossa contribuição de uma maneira um pouquinho egoísta, o Robson, a gente queria estar sempre em contato com os melhores profissionais da área de automação, da área de simulação. Então, o CONAENGE foi um canal para isso. E uma forma de entregar, assim, para a audiência, né, as informações que estão mais recentes e novas aí em todas as áreas da engenharia. Mas vamos lá, eu tenho mais uma perguntinha para ti. Agora, nessa questão das empresas internacionais, né, que dados assim que tu possa comparar com a aplicação CAI ao redor do mundo, né, e como estamos posicionados, né? Você falou que aqui no Brasil a gente ainda está muito longe deles, mas o que é que eles fazem lá que a gente pode estar alcançando em poucos anos, assim? Eles têm um bom marketing, né? Assim, pouco tempo atrás eu estava conversando com o meu diretor, que é americano, para nós prepararmos uma campanha para trabalhar com a indústria de pneus, os fabricantes de pneus. Nós criamos um sistema de ponta a ponta do projeto, fabricação, simulação, estrutural, acústico, muito legal, focado em pneu. Aí ele estava todo empolgado, mas quem que tem? Nós temos várias empresas aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina. Nossa, maravilha, se a gente vender um como nós vendemos nos Estados Unidos, vão faturar $4 milhões. Aí eu falei, pode parar. Se nós vendemos aqui para uma empresa aqui na América do Sul, nós vamos faturar 300 mil, 400 mil. Aí ele, não, mas como assim? Não fazem pneu? Fazem o mesmo pneu, são empresas brasileiras, desenvolvem o pneu, só que a quantidade de produtos é muito menor, né? E a quantidade de engenheiros trabalhando também é muito menor. Então, lá fora, aquilo que eu estava brincando, né? Nós temos engenheiros especialistas que só fazem aquilo. E aqui no Brasil, nós temos um engenheiro que vai fazer 3, 4, 5 disciplinas, que é feita por pessoas especialistas lá fora, né? É a tal da nossa criatividade, a flexibilidade. Então, aqui no Brasil, nós temos muito menos simulação, né? Porque muita coisa ainda é feita lá na matriz, ou é feita na filial indiana, que tem um custo mais baixo, né? E nós sofremos muito com isso, né? Porque quando a gente começa a trabalhar e começa a montar alguma coisa numa empresa multinacional aqui no Brasil, a matriz decide encerrar o projeto no Brasil, né? Então, nós já vimos isso com a General Motors, por exemplo, né?
aqui em São Caetano tinham mais de 70 engenheiros fazendo simulação, né? Hoje tem menos de 20. Né? Por uma decisão que veio da matriz, né? Vamos transferir esse centro de tecnologia para a China, porque a China está mais barato. Né? Então, não basta ser engenheiro, tem que ser marqueteiro também. Então, nós temos que saber vender a nossa faculdade e vir entregar. Né? Não basta só vender, tem que realmente entregar isso. Então, nós estamos realmente, as empresas multinacionais, fazendo pouca simulação aqui no Brasil. O potencial é muito, muito maior do que existe hoje e muito em função disso. Né? Eu ouço demais, não, mas lá na matriz nós fazemos assim. Né? E aí eu questiono, mas você é obrigado a fazer o que a matriz faz? Às vezes com produto nosso, né? Muda a forma, né? Cria um processo diferente e submete para a matriz. Então, isso falta e isso impacta muito o crescimento da simulação aqui no Brasil. E crescimento de simulação é crescimento de projeto. Então, eventualmente, nós estamos deixando de desenvolver projetos aqui por causa disso. Né? As pessoas, os gerentes e diretores terem a postura, né, de apostar na inovação aqui. Porque, nossa, a gente faz, quando nos dão liberdade, fazemos coisas muito bacanas, muito interessantes. Né? Se nós olharmos para empresas que realmente desenvolvem tecnologia, como a Embraer, como a Petrobras, para pegar só duas empresas brasileiras, que, né, uma está lá no céu e a outra está lá no fundo do mar, a simulação é fundamental. Sem a simulação, nada acontece. Né? Se a Petrobras não sabe o que vai acontecer ali quando começar a tirar o petróleo, vai perder poço pra caramba. Que a gente acha que tá lá embaixo, né? Não acontece nada. Não acontece sim. Né? Então, a gente tem que ver muito isso. Falando coisa perto, uma empresa perto de vocês aí, né? A Randon, lá com as suspensis, criando aquele eixo híbrido, né? Que está acionando, quer dizer, a carreta empurrando o cavalo mecânico. Né? Minha avó, se vê isso, ela fica doida, né? Aquela, menino, você está pondo a carroça na frente dos burros. Né? Agora, a carroça está empurrando o burro. É tecnologia e tem que ter simulação. Por que tem que ter simulação? Porque sem a simulação, só no teste, né, no projeto de teste, quando chegar no mercado, já tem produto chinês baratinho invadindo o nosso mercado. Né? Então, precisamos tomar cuidado. Ô, Bittar, agora, tu falaste nesse exemplo, tá, do eixo, deu até uma curiosidade, acho que vai ser bacana o pessoal saber, e também um pouquinho de curiosidade. Poderia comentar um case de sucesso teu com simulação e compartilhar com o pessoal essa experiência e os resultados que teve com ele? Que eu ajudei a fazer a implementação da simulação. Deixa eu ver quem que eu posso falar aqui. Porque é segredo industrial, né? Então, tem uma empresa que não é da Dassault, posso falar, isso foi há 20 anos atrás, 20 anos atrás. Eu trabalhava na MSC e nós tínhamos ali um software de simulação de forjamento. E nós vendemos na RCN, que é uma empresa metalúrgica aqui em São Paulo, que faz o garfo sincronizador do câmbio, né, forjado aqui, faz o garfo, faz engrenagens, faz uma série de coisas. E eles não tinham nenhum especialista lá, só tinha engenheiro de processos, engenheiro de produto. Né? E eles nos procuraram
em função aí de uma campanha de marketing que nós tínhamos feito, e falaram, olha, me mostra esse negócio aí, se funciona mesmo, né? E nós fizemos o famoso benchmark, eles nos deram um produto deles e nós simulamos, né? E na apresentação, o engenheiro responsável ficou maravilhado, né? E conseguiu fazer o investimento e nós pusemos realmente lá e teve um retorno absurdo, porque você imagina você poder simular o processo de forjamento durante o projeto da peça, da geometria, e ver algumas coisas, projeto do ferramental, do setup, como que você vai fazer o setup na máquina. Então, isso foi bastante interessante e foi assim, me deu uma satisfação muito grande de ver o retorno, porque a gente tem coisas no papel, né? E aí vai ali e vê que aconteceu, que deu certo, né? É uma simulação na manufatura, não é simulação no projeto. Sim, sim. Foi bom tu lembrar isso, porque como a simulação numérica, o Caio é um dos pilares, dos 9 pilares da indústria 4.0, né? O Caio está em todos os processos, né? Não só de projeto, ligado à resistência da estrutura, mas também os processos de fabricação complexo, nesse caso, como é o caso do forjamento, né? Exato. Muito interessante isso. Isso há 20 anos, né? Olha só. 20 anos. Que beleza. Bom, tu citaste antes ali 2 empresas, Embraer e Petrobras. Essas sim, né, estão num nível altíssimo, acho que do que se tem melhor de simulação no mundo, né? A Petrobras, pelo menos, eu escuto falar dos laboratórios de pesquisa, de testes, são de primeiro mundo mesmo, né? Você, se tiver a chance de ir lá no Cempes, na Ilha do Fundão, você vai ficar maravilhado. E eu digo isso porque eu fiquei e eu levei algumas pessoas da Dassault que moram em Houston, né, que trabalham com as empresas lá nos Estados Unidos, e eles ficaram de queixo caído, né, com as instalações, o Cempes novo, os laboratórios, os clusters, né, que eles têm lá, e continuam investindo sempre, cada vez mais. Tem esses históricos que eu falei, né? A Petrobras foi a primeira empresa usuária Abacus da América Latina. Então, eles começaram a usar em 80 e pouco o software lá, né? A pessoa já está até aposentada, né? O primeiro usuário está aposentado. E é bonito porque lá é um segundo caso, né, que eu levei a implementação para o pessoal de simulação de geomecânica, né? E o resultado que eles estão obtendo, né, eles não posso abrir muito, mas assim, recompensador, né? Ver o resultado que eles estão tirando e as facilidades que eles estão tendo para fazer as coisas ali, para garantir a segurança da operação dos reservatórios de petróleo, é recompensador. Infelizmente, não posso falar mais que isso. Não, tudo bem. O recado já foi dado, foi excelente. Mais uma perguntinha aí. Para quem nos assiste, aí, a audiência, e pretende atuar com simulação, né? Qual trilha de aprendizagem está disponível para eles? O que você recomendaria aí? Olha, primeiro com a Enge, né? Sem dúvida. Obrigado. Né? Primeira coisa, definir o que você quer. Né? Eu falei coisas boas do brasileiro, né? Tem umas negativas também. Né? Nós queremos tudo para amanhã. Né? Eu vou começar e amanhã eu estou... Calma. Né? Define o que você quer. Né? Você quer ser um projetista que saiba fazer simulação, ou você quer ser um analista CAI? Né? Uma pessoa que não projeta, só faz a simulação e se especializa em alguma coisa. Porque quando nós falamos de simulação, nós estamos falando de análise estrutural, térmica, a acústica,
eletromagnética, fluidodinâmica, softwares de 1D, né, de simulação de controle. Então, é muito vasto. Então, definir, primeiro, o que você quer ser lá no futuro. Né? Um bom projetista com esse carregamento aqui, esse conhecimento, ou você quer ser uma pessoa especialista nisso? Né? Em que área? Porque para você ser especialista, pega uma física dessas aí que eu falei. Né? Ou uma disciplina, como dinâmica de multicorpos. Né? Também é bastante específico. E procure os cursos. Não vá sozinho. Não vá sozinho. Se você já está trabalhando, conversa com o seu gerente. Né? Explica o que você quer fazer e pede o apoio. Né? E isso é uma coisa que as empresas estão procurando e a gente fica ali meio, né? Não sei se falo. Né? Se você está desenvolvendo engenharia e você fala que você quer se desenvolver mais em engenharia, normalmente as empresas vão te dar apoio, inclusive, principalmente as que têm certificação ISO, porque é uma das obrigações, né? Você ter o aprimoramento contínuo dos profissionais. E aí, por que eu falo isso? Porque ele vai te ajudar a pagar um treinamento, fazer uma implementação de um sistema, de um software específico para aquilo. Né? E aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo naquela área que você pegou, na empresa que você está. Não precisa sair. Antigamente as empresas, mas isso era antigamente. Hoje já tem abertura. Se você está estudando, entra numa das equipes da SR. Tá? Os meus amigos aí que estão nas montadoras, eles falam isso repetidamente. Quando eu vou contratar alguém, primeira coisa que eu olho no currículo é se ele participou de alguma equipe da SR, alguma competição da SR. Tá? Por quê? Porque ali você vai ter a chance de pôr a teoria na prática. Esse é um dos objetivos, né, das competições da SAE, é esse. E ali tem muita simulação, muita. E de todas essas disciplinas que eu falei para vocês. Né? Então, escolhe uma disciplina e estuda, foca naquela disciplina. A Dassault e todos os outros fornecedores, eles têm dado apoio. Se você está participando de uma das equipes, aí uma competição, você tem acesso ao software nosso na nuvem, sem custo nenhum. Basta um cadastro da universidade que você está estudando, né? Dizia a fórmula lá, o Baja, o drone, hoje tem bastante competição da SAE, e você tem acesso a todo o software de simulação da Dassault, está disponível. Não só de simulação, projeto também, que é uma coisa bastante interessante para você aprender, pôr a mão na massa, usar o software. Então, está muito mais fácil hoje, trabalhando na nuvem, né? A Dassault arca com o custo. Né? Antigamente a gente falava, o software não tem custo. Né? Tem o custo, óbvio, né? Mas hoje tem o custo do hardware. Né? O aluno não precisa ter um servidor, né? Vai poder trabalhar no nosso hardware. Então, é mais ou menos isso. Escolha a disciplina, escolha o que você quer ser, que profissional você quer ser, né? Um generalista ou um especialista, e peça apoio da sua empresa, porque as empresas vão te apoiar sim. Né? É diferente de você estar desenvolvendo engenharia e falar, eu quero estudar direito. Meu filho, faz um link, né? Não, eu estou fazendo aqui engenharia, eu quero estudar elementos finitos, porque eu vou melhorar nisso. Né? E aí você consegue agregar coisas que hoje ainda não está disponível naquele esquema da inteligência artificial no seu dia a dia. Né? Você vai ter uma ferramenta
a mais para desenvolver seu projeto, seu trabalho. Ah, sim. Marcos, eu vou para muitas empresas, né? Eu converso com pessoas que trabalham com desenvolvimento e no nosso mercado hoje, falando principalmente da indústria, projetistas, desenhistas se sentem limitados no mercado de trabalho, tá? Porque, querendo ou não, com a facilidade do uso do CAD, disseminou muito conhecimento e nós temos centenas de milhares de pessoas utilizando, tá? É um conhecimento que se consegue fácil. Temos muitos materiais, muitos cursos, e isso criou também um limitador para esses profissionais dentro do próprio mercado de trabalho, tá? Então, uma oportunidade para esse pessoal é justamente fazer uma migração para esse novo nicho de mercado, né? É um desafio. O Conaenge, que eu e o Nilo organizamos, é uma semente já para esse processo, para tentar mostrar essa visão do espaço que nós temos aberto ainda para esse pessoal migrar e conseguir evoluir na carreira. Então, eu queria compartilhar também essa sensação que eu tenho quando eu estou dentro de cada empresa, que o projetista, o desenhista se sente muito limitado quanto ao mercado de trabalho. Mas cabe a ele se preparar, conforme o Marcos comentou e o Nilo também, e buscar esse espaço através de conhecimento e ele também propor esses novos estudos, essa nova simulação. Então, é papel dele e depende dele também começar essa migração para um novo nicho de mercado, que é uma oportunidade de carreira, que essas pessoas têm que se atentar um pouquinho mais. E, claro, o nosso papel também é reforçar isso, nunca deixar esfriar, manter sempre o pessoal atento e mostrando essas oportunidades. Isso é fundamental, porque o profissional bom, ele tem emprego em qualquer crise, né? O profissional que tem a qualificação, tem a certificação, a empresa pode fechar as portas, né? Não tem o que fazer, né? Mas ele vai se recolocar, porque por pior que esteja a crise, o Brasil continua projetando, continua fabricando, né? O que nós temos que ter é flexibilidade, né? Eu trabalho numa empresa de freios e a empresa de freios fechou e eu só sei fazer freio. Não, você é engenheiro, não é engenheiro de freio, você é engenheiro, né? Voltando lá ao substantivo, né? Usa o conhecimento, né, para procurar uma outra colocação, porque eu vou dizer para você, antes da pandemia, né, eu estava com 2 vagas em aberto de engenheiros de suporte de CAI aqui em São Paulo, na Daspo. Um para engenheiro elétrico, né, para trabalhar com os nossos aplicativos de eletromagnetismo, e eu não consegui achar. Quando, sim, 3 meses procurando e fazendo entrevista né, e divulgando nas redes sociais e chamando em agências de emprego, eu vi muito currículo de pessoas bem intencionadas. Mas eu precisava daquele profissional que eu falei, né, o especialista. O analista cai, o especialista. Quando eu consegui achar esse especialista, aí veio a pandemia e a Dassault não me deixou contratar. Mas, né, a pandemia vai passar e nós vamos contratar, que são 2 vagas que a gente tem aberto aí, né? Uma para pessoa de otimização, né? E outra para esse engenheiro aí de eletromagnetismo. Sim. Nós vamos conseguir, vamos chegar lá, sim, não desistir. Sim. Vitor, você citou que a Dassault está fazendo essa campanha de marketing, fornecendo o servidor na nuvem, né, para os alunos poderem utilizar o sistema. E eu me lembro que quando eu fiz engenharia, final da década de 80, início de 90, a Autodesk fazia isso com CAD 2D, né? E isso aqui propiciou, né, que eu pudesse, então, me envolver com essa área e depois fazer uma boa parte da minha carreira com essas tecnologias, né? Mas vamos agora para a última pergunta, aí, que estamos quase chegando em 1 hora aí de meeting, né? Vamos ver aqui. A última pergunta que eu anotei é que a maioria das empresas justifica não comprar uma ferramenta CAD pelo alto custo, né?
mas isso aí não pode inviabilizar a melhora de produtos, né? Elas têm uma maneira de acessar via serviços ou outras formas, né? Como é que tu vê essa questão do alto custo, da aquisição do CAI ou a possibilidade de usar serviços de CAI? Como é que está isso para a DASSO? É muito da cultura, né? Aquilo que eu falei, né? Que a gente tem uma venda de 4 milhões lá nos Estados Unidos e de 400 mil aqui no Brasil. Né? Não tem alto custo. Isso não existe. Né? É uma falha nossa de quem está vendendo, uma falha de quem está comprando. O que pode existir é o não retorno do investimento. Né? Então, quando isso é um mantra hoje na DASSO, né? O que você quer fazer? Então, quando uma empresa nos procura, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer uma simulação. E a gente vamos olhar o teu processo. Como você desenvolve? Qual a maneira correta de colocar a tecnologia de simulação dentro do teu processo de desenvolvimento de produto? Né? Afinal de contas, a gente trabalha com os tal do software PLM, né? Product Life Cycle Management. E a simulação, ela ainda não está ali, não tá naquele mainstream. Né? Ela é uma coisa que está aqui do lado, no final. Então, a peça está pronta, o projeto está feito, agora vamos simular. Né? Muitas das empresas ainda estão nessa fase de teste virtual e não a simulação como uma ferramenta de desenvolvimento de produto, aonde você possa achar os erros de projeto ainda no projeto e não no protótipo, ou pior ainda, né, no aftermarket. Então, aí, Nilo, é caro. Né? Se você compara o custo da implementação total, né, o software, o computador, o treinamento, horas de pessoas que vão parar o trabalho para ser treinadas, contra um teste físico, talvez não tenha retorno. Agora, se você parar para pensar que você pode fazer o uso da simulação junto com o processo de otimização, que você pode desenvolver um produto mais leve e mais rígido em termos estruturais, ou que você pode desenvolver um produto que não aqueça em termos de fluidodinâmica, termodinâmica, né? Essas baterias que explodem. Isso foi problema de não ter feito simulação, porque a gente consegue simular isso tudo. Né? A geração dos gases, o aquecimento, né? Até que aquece tanto que o negócio vai explodir. Né? Então, hoje, todos os fabricantes de bateria no mundo, todos é demais, né? Mas a grande maioria utilizam softwares de simulação no projeto. Não para testar o projeto ponto, mas ainda na fase de desenvolvimento. Esse é o grande desafio das empresas fornecedoras da tecnologia. Mudar a maneira como nós estamos levando a tecnologia para os clientes. Porque aí o alto custo, ele desaparece. Existe um investimento, existe um retorno desse investimento. Aí nós temos uma outra discussão, é o custo Brasil, é o custo do dinheiro no Brasil, né? Então, como financiar as nossas empresas a fazerem isso, né? A ter o investimento para poder ter o tempo do retorno daquilo para pagar o investimento. Então, hoje a discussão é muito por aí, né? Então, um dos engenheiros, né, uma das vagas que eu tinha comentado, é justamente para nos apoiar nesse processo. Né? Como mostrar para os nossos clientes que é possível agregar a tecnologia de simulação com a tecnologia de projeto ao mesmo tempo. Sim, sim. Né? Nos anos 90, a gente falava muito da engenharia simultânea, né? Mas os softwares daquela época não estavam prontos, não estavam preparados. Né?
hoje já estão. Então, Sim, hoje, eu estava lembrando, logo depois de formado em engenharia simultânea, engenharia concorrente, a gente falava muito disso na década de 90. E eu achei que há 10 anos teremos isso, depois passou 25 anos. Não aconteceu ainda, e a tecnologia está madura para isso, né? Mas não aconteceu. E tu falou também do ROI ali, né? O retorno sobre investimento. Eu, quando falo com algumas empresas, eu percebo que, às vezes, o diretor financeiro compara o valor do investimento com o salário dele, né? Se for maior, é caro, né? E aí ele agora. Pessoas focadas muito na redução de custo, né? E não com a visão da engenharia em melhorar o processo e daí ganhar anualmente, né? Às vezes, 10 vezes os 300 mil reais que ele precisa investir ali, né? Exatamente. Então, essa mudança, eu sei que é difícil para pessoa que não é formada em engenharia perceber benefícios no processo de engenharia. Mas é necessário, porque se ele não vê valor, se ele não vê o retorno, ele não compra, né? Ele compara nominalmente o investimento com o salário dele, vê que é maior. Exatamente. Mas é uma mudança de cultura, mas eu vejo que está melhorando, tanto do ponto de vista tecnológico, tu reforça isso para nós, né? Quanto do ponto de vista da maturidade das equipes mesmo, né? Elas estão sabendo, o engenheiro não é bom em marketing por natureza, não nos ensinam isso, mas eu vejo que as pessoas estão tendo mais habilidade de convencer hierarquicamente, né, o topo da empresa a pelo menos refletir, né, sobre a aplicação de CAI, né? Exato. É verdade, né? É verdade. Estamos chegando lá. Não é na velocidade que a gente quer, mas é um processo que está acontecendo. Exato. Não, perfeito. Bom, pessoal, já deu 1 hora aqui. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que participaram, prestigiaram nosso evento, ao Bitar aí mais uma vez colaborando com o Conaenge, ele sempre aceita nossos convites e tem muita experiência para compartilhar conosco. Não sei se tu teria alguma consideração, Robson, para fazer ainda. Sim, pessoal, agradeço a sua presença aqui nesse segundo webinar, tá? Temos um intensivo agora de assuntos de simulação. Semana que vem temos mais o terceiro webinar sobre simulação, tá? Gostaríamos sempre de contar com o apoio de vocês, as sugestões, porque tanto o Conaenge como os webinars são construídos a partir desse feedback de vocês, tá? Então é muito importante para nós e é um guia também, tá? Baseado nisso que vocês comentam, sugerem, eu e o Nilo, nós conversamos com profissionais das áreas, pegamos no dia a dia das empresas e trazemos aqui para os eventos, tá? Então agradeço a presença tua, Nilo, do Bitar conosco aqui, de toda a audiência que contribuiu, que nos assistiu até agora. Desejo uma ótima noite a todos. Obrigado, igualmente. Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.